Deixa Deus te usar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Deixa Deus te usar. Bom te ver aí, Bruno, Jalana, que bom ver vocês, viu? Muito bom. Ver eles e todos, óbvio, né? Muito bom mesmo. E o texto da nossa reflexão é o texto do primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 17, os versículos de número 26 a 51, nos quais faremos uma leitura neste momento. Primeiro livro de Samuel 17, é um texto conhecido de todos nós, né? E dos versículos 26 a 51 é a base da nossa mensagem. Eu vou ler em outra tradução aqui, ou é a mesma? Bom, eu vou ler aqui. Se não for a mesma tradução, as palavras podem ser diferentes, mas o sentido é o mesmo. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Será que você é presunçoso e, como seu coração é mau, você só veio para ver a batalha? E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs em pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo e cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Que palavra, hein? Como eu queria ter visto essa luta de perto, né? Essa briga, foi uma briga feia. Quer dizer, foi feia para o grandão, né? Porque Davi, o nosso querido Davi, venceu. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Em alguns momentos da vida, nós somos marcados por fortes experiências. Isso somos todos nós, né? Algumas experiências são extraordinárias, são boas. Outras experiências extremamente dolorosas. Isso acontece com todos nós. E diante dos fatos marcantes da vida, nós podemos acabar achando, em algum momento, que não é mais possível viver sonhos e expectativas. Eu falei sobre isso recentemente aqui. Às vezes as pessoas desistem dos seus sonhos porque acham que eles não são mais viáveis. Quais são as expectativas que você tem sobre a sua vida? Diga para mim. Ou melhor, pense consigo mesmo. Quais são as suas expectativas? Será que você já sonhou com algo e que este sonho tenha ficado guardado em algum compartimento na sua mente e você não conseguiu materializá-lo durante a sua caminhada até aqui? Será que você acredita, e eu vou perguntar para você e para quem está em casa, será que você acredita que algo novo e forte ainda pode acontecer sobre a sua vida? Deixe-me falar para você nessa noite, não deixe as experiências passadas impedirem de você vivenciar o melhor de Deus que Ele tem para você hoje e no futuro. Não deixe. Não deixe que experiências do passado sejam empecilhos para que você possa crescer e se desenvolver segundo a vontade de Deus. Porque Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas novas, ocultas, coisas preparadas especialmente para nós e para todos aqueles que amam a Ele. Você precisa olhar sempre com confiança para frente, olhar para aquilo que está à sua frente e descobrir que Deus tem coisas novas preparadas para você. Na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, nas suas atividades profissionais, nos seus estudos, enfim, todas as realizações possíveis e imagináveis. Creia, o melhor de Deus está diante de você. E Ele deseja que você tome posse disso. Ouça o que fala o profeta Isaías, lá no capítulo 43, nos versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Palavras do profeta, ditas há 3.000 anos, que ecoam no nosso coração
nos dias de hoje. Eu quero garantir para você nessa noite, não por mim mesmo, mas pela palavra do Senhor, que é possível e desejável desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Agora, está nas mãos de cada um de nós. Deus já fez a parte dele. A vida, o fluxo da vida tem feito a sua parte, mas está nas nossas mãos agora a capacidade para se despertar para um novo tempo, para um tempo de bênção, para um tempo de graça, para um tempo de paz. Isso acontece quando você consegue alinhar as suas emoções e as coloca diante de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E se você relembrar as mensagens que nós temos trazido à igreja, nós temos repetido isso insistentemente, porque nós precisamos aprender de uma vez por todas isso. Quando você desperta o seu espírito para adorar a Deus, você recebe nas mãos a chave para novos tempos. Quero dizer para você nessa noite, que a sua vida, a sua história, a minha vida e a minha história, são resultados de nossas decisões pessoais. Sempre assim. São resultados diretos de nossas decisões. E você precisa ainda hoje tomar decisões em sua vida que não sejam tão parecidas com as decisões do passado, mas que estejam compatíveis com as bênçãos que te esperam no futuro. Para iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, ou melhor, para continuarmos, nós já estamos refletindo sobre isso, eu quero lembrar de um texto escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, há 2000 anos atrás, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Amém. Deus tem preparado para você então coisas grandes, coisas tremendas. E a palavra preparou, que o apóstolo usa nesse versículo, ela se refere a um costume oriental, né? Quando Paulo fala isso, ele está provavelmente pensando nesse costume. Quando os reis, eles iam seguir viagem, ingressar em alguns lugares nas suas viagens, eles enviavam pessoas na frente para prepararem, para nivelarem as estradas e tornarem elas transitáveis. Então isso era uma cultura. Era isso, a isso que Paulo se refere quando ele diz em preparar o caminho para aqueles que amam a Deus. E creiam, meus irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. O próprio Deus está preparando o caminho da sua vida para que você seja frutífero, para que você tenha um futuro de muitas vitórias. O próprio Deus está fazendo isso. Ele está retirando todas as impurezas, tudo aquilo que atrapalha, todo tipo de esforço desnecessário. Ele está aplanando os caminhos para que sejamos aperfeiçoados e maximizados para uma vida extraordinária de serviço e excelência no reino de Deus. Pense nesse momento, queridos. Pense comigo. O que ainda na sua vida está atrapalhando a possibilidade de você experimentar o melhor que Deus tem para você? Pense nisso. Você tem servido a Deus de forma plena? Essas reflexões precisam ser constantes na nossa vida. Parece místico o que eu vou falar agora, mas é a mais pura verdade. Existe uma força dentro de nós que é capaz de mudar o mundo.
Existe uma força dentro de nós que é capaz de mudar o mundo. Ativamos esse potencial na medida que nós experimentamos um relacionamento de maior intimidade com Deus. Aí nós ativamos esse potencial. Precisamos permitir que Deus nos use para vivenciarmos as grandes mudanças que Ele tem para a nossa vida. Quem veio quinta-feira, ou quem assistiu a mensagem de quinta-feira, lembra do que eu falei? Você que veio, se lembra, viu pela internet? Pois é, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E o nosso caminho, a nossa caminhada para que seja frutífera, para que nós sejamos vencedores, ela passa sempre por essa questão, intimidade com Deus. E hoje nós vamos aprender, através da experiência deste jovem chamado Davi, que foi descrita aqui no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, tão conhecido por nós, como é possível liberar o nosso potencial e viver uma vida exponencial e poderosa a serviço do Senhor, deixando Ele nos usar poderosamente. É isso que nós queremos aprender hoje, é sobre isso que nós vamos falar. A vida que Deus tem para nós, e muitos de nós ainda não a vivemos, é pela falta de um conhecimento adequado da prática daquilo que Deus deseja que nós façamos. E isso reside exatamente na nossa boa vontade de agir segundo aquilo que Deus planejou para nós. E nós precisamos, irmãos, e aqui estou falando a homens e mulheres de Deus, nós precisamos deixar Deus usar a nossa vida. Presta atenção no que eu tenho para te dizer hoje. Me acompanha nessa reflexão, porque Deus quer falar com você. Em primeiro lugar, para que Deus possa usar a nossa vida e dessa forma nós sejamos tremendamente abençoados, precisamos destruir todos os rótulos negativos que nós recebemos até aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer. Precisamos destruir rótulos negativos da nossa vida. No versículo 28 do texto de 1 Samuel 17, nós lemos: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a sua maldade. Descestes aqui apenas para ver a peleja. Eliabe está rotulando o seu irmão. E as pessoas sempre nos rotulam. Isso é muito importante você saber. E isso é terrível. Ser e viver rotulado por alguém é terrível. No texto em questão, nós estamos vendo Eliabe rotulando Davi como se ele fosse alguém presunçoso, como se ele fosse alguém fraco, como se ele fosse alguém incapaz. Mas o que ele não sabia é que Davi não fazia outra coisa a não ser agir baseado na identidade que Deus deu a ele, que ele havia recebido de Deus. Porque com Deus é diferente, irmãos. Com Deus é diferente. Ele nos dá identidade, não rótulos. Deus não nos rotula, Ele nos dá uma identidade. Foi Deus quem criou Davi para agir da forma que ele agiu. Aquilo estava impregnado na vida de Davi. Eliabe, na realidade, é que não passava de um invejoso. Eliabe era um grande invejoso. Ele não se alegrou com a postura corajosa de seu irmão caçula. A felicidade de Davi era a tristeza de Eliabe. O sucesso de Davi
era o fracasso de Eliabe. A vitória de Davi era a derrota de Eliabe. Com tristeza eu digo, irmãos, com muita tristeza no coração, que nos nossos tempos ainda existem pessoas exatamente assim, exatamente como Eliabe nesse contexto. Pessoas que não se alegram com a vitória de outras pessoas. Tem muita gente assim. Pessoas que não vibram com a vitória e com o sucesso de seus irmãos. Pessoas invejosas. Quantas pessoas invejosas? Muitos precisam rever seus conceitos e seus valores. Em seu orgulho maldoso, diabólico até, Eliabe não podia aceitar que Davi recebesse as honras daquela vitória, mesmo sendo Davi seu irmão. Afinal, o pequeno Davi não passava de um mero pastor de ovelhas, enquanto ele, Eliabe, era o primogênito de Jessé. Ele era soldado, ele era guerreiro, ele era grandão, ele era poderoso. Na sua visão egoísta, na visão egoísta de Eliabe, ele tinha dificuldades, porque a sua visão era ofuscada pelo seu orgulho. Os holofotes deveriam estar sobre ele e não sobre o irmão. Mas o que Eliabe não tinha, que seu irmão tinha de sobra, era coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. Por isso, ele colocou em dúvida a motivação de Davi. E aí então ele rotulou o seu irmão. Ele rotulou como alguém incapaz. No entanto, Eliabe se esqueceu de algo muito importante. É possível que ele nem soubesse sobre isso. Ou ele se esqueceu ou não sabia. O que eu vou te dizer agora: Deus é especialista em quebrar rótulos. Deus é especialista nisso. Olha para mim aqui, irmãos, o que eu vou te falar agora. Você nem sempre é o que as pessoas pensam que você é, mas você sempre será e deve ser aquilo que Deus deseja que você seja, amém? É isso, é diferente o rótulo e a identidade. O que nós recebemos de Deus é uma identidade, Deus nos deu uma identidade. Davi tinha todos os motivos do mundo para se sentir o menor ali naquele meio, se sentir desprezado. Ele era o filho caçula, e naquela cultura o filho caçula não tinha muita moral, era sempre colocado de lado. Ele não era tão grande e forte como eram os seus irmãos, todos eles grandões, todos eles fortes. Ele não tinha voz ativa nas discussões de família, ele era sempre o último a falar. Quem já ouviu essa expressão? Eu ouvia muito quando era criança. O último a falar e o primeiro a apanhar. Era ele esse camarada. Ele foi até esquecido pelo pai. Quando Samuel visitou a família para poder ungir o rei, o pai nem lembrou dele. Samuel precisou perguntar: não tem mais ninguém? Ah, eu esqueci, tem ainda o caçulinha. Tem mais um ali. Ele tinha um corpo frágil. Ele era fraquinho. Ele era pequenininho, mas com todas essas limitações, presta atenção, nunca acreditou que os outros diziam a respeito da sua vida. Ao contrário, ele sabia quem era Deus e o que Deus estava fazendo na vida dele. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu pergunto, e você? Você sabe quem é Deus? E o que Deus está fazendo na sua vida? Você está afirmado na identidade que Deus te deu? Parece meio absurdo eu falar nisso numa igreja composta por pessoas que são cristãs, que se dedicam a Deus a vida toda. Mas eu faço essa pergunta porque tem muita gente
que está na igreja, mas ainda não sabe de fato do seu potencial, porque não conhece a Deus com profundidade. Para muita gente, Deus é um personagem sobrenatural, até acreditam em Deus que criou todas as coisas, mas não conseguem entender quem é Deus. Tem muita gente acreditando naquilo que as pessoas dizem a seu respeito, e por causa disso, tem muita gente vivendo com rótulos mentirosos na sua vida, rótulos que lhe deram durante toda a sua caminhada. E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo, não é ouvir esses rótulos, mas acreditar neles. Isso é o pior. Acreditar naquilo que as pessoas falam a seu respeito. Quando você destrói os rótulos, quando você libera o seu verdadeiro potencial, as suas conquistas revelarão quem você é de verdade, qual é a identidade que Deus te deu. Portanto, irmãos, no nome de Jesus Cristo eu te peço nessa noite, está na hora de destruir os rótulos e liberar o seu verdadeiro potencial, e as suas conquistas demonstrarão quem você é. Corte a corda da mentira e liberte de uma vez por todas o seu potencial. As palavras de pessoas podem ser sementes, que talvez trarão plantas ruins na nossa vida, mas a palavra de Deus é decreto. A palavra de Deus é verdadeira. Em segundo lugar, para que Deus possa usar sua vida e você possa de fato ser muito abençoado, além de romper os rótulos negativos, você precisa encarar todos os seus desafios com muita coragem e determinação. No versículo 32 está escrito assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi decidiu, repita comigo, ele decidiu encarar o gigante. Ele decidiu encarar o gigante. E tinha que ter muita coragem para poder fazer isso. O cara era um monstro. O cara era gigantesco. Ele tinha 2,90 metros de altura, 1 metro a mais do que eu, era um gigante. Era muito grande. Ele usava um capacete de bronze extremamente pesado, e vestia uma couraça, que só a couraça dele pesava 60 quilos. Só a couraça do bicho. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze, extremamente pesadas, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Se ele vendesse o equipamento dele, aquilo ele ia ganhar uma grana. Era um monstro que estava diante de Davi. Mas Davi não correu não, viu? Davi não correu não, pelo contrário, ele encarou o gigante. Como Davi, nós também não podemos correr dos nossos gigantes. Não podemos correr dos nossos gigantes, mas sim correr para os nossos gigantes. Vamos em cima deles, partir para cima. Conheci uma pessoa que falava assim: sempre avante. Se for para recuar, só se for para tomar impulso. Recuar só para tomar impulso. Nós temos que caminhar para os nossos gigantes, como Davi, afrontá-los, encará-los. Os nossos gigantes, os nossos desafios do dia a dia precisam ser encarados com coragem, com determinação. Deus espera isso de nós. Como você tem reagido diante dos gigantes da sua vida? Eu quero te afirmar nessa noite, mais uma afirmação, que as suas maiores oportunidades de vida
elas podem estar escondidas atrás dos maiores desafios que surgirem para você. Acredite nisso. É possível. Repita comigo o que eu vou falar agora. Os gigantes não nasceram para me abater, mas para me elevar. Glória a Deus. É isso. Eles nasceram para nos elevar, mas tem sido um grande desafio nos dias de hoje encarar os gigantes. Você tem encarado os seus gigantes? Encare-os de uma vez por todas. Não fica com medo do tamanho dele, não. Careta fica sempre na cara de quem faz. Não tenha medo. Encare os seus gigantes. Alguém disse o seguinte: eu aprendi a voar somente no dia que me tiraram o chão. Olha que coisa interessante. Aprendi a voar no dia que tiraram o chão. E tem um outro antigo ditado que diz assim: mar calmo nunca faz marinheiro. O marinheiro é produzido no mar revolto. É ali que ele vai aprender. É preciso encarar os desafios com coragem, com determinação, para se aperfeiçoar. Por isso, corra e encare os seus gigantes. Corte a corda do medo e libere o seu potencial. Amém? Terceiro lugar, para que Deus possa usar nossa vida e nos fazer vencedores, nos fazer abençoados, além de romper os rótulos negativos, além de encarar todos os gigantes com coragem, você precisa também permitir que Deus conduza o seu crescimento. Isso é importante. 1 Samuel 17, 34 a 35, nós lemos: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Esse tem disposição, viu? Qual a parte mais importante do seu passado? Você já parou para pensar nisso? Qual a parte, o que aconteceu no seu passado de mais importante? No meu passado, a parte mais importante no meu passado foi quando eu fui tocado por Deus e decidi caminhar com Ele. Confesso que aquele momento não foi fácil. Ser tocado por Deus, foram muitos os desafios. Qualquer hora dessa eu falo mais sobre isso aqui. Mas foram muitos os desafios. Eu quero afirmar para você, mais uma afirmação, todas elas com base na palavra de Deus. A parte mais importante do nosso passado é aquela onde as coisas não ficaram fáceis. É naquela situação que Deus nos torna pessoas fortes. Quando as coisas ficaram difíceis. Enquanto Davi era deixado de lado na sua casa, ele era esquecido no campo como um simples pastorzinho de ovelhas. Deus estava tocando na sua vida para transformá-lo no grande homem que ele acabou se tornando. Entenda que tudo o que aconteceu, queridos, e o que acontece na sua vida, tem como finalidade fazer você entrar num processo de crescimento, de maturação. Deus, Ele não planejou a sua dor, Ele não planeja a sua dor. Mas eu quero que você se lembre que somente Ele pode dar um destino acertado às suas lágrimas. Ele não planeja a dor, mas segundo o Salmo 56, Ele guarda todas as nossas lágrimas no seu odre. Deus é fiel. E Ele não desperdiça, irmãos, nenhum sofrimento nosso.
a sua maior dor no passado pode ser transformado num tremendo ministério hoje ainda, ou no futuro próximo. Paulo escreveu o seguinte aos crentes em Roma, lá em Romanos 8, 28, que nós conhecemos de cor. Sabemos que todas as coisas, todas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim sendo, queridos, corte a corda do sofrimento e libere o seu potencial de uma vez por todas. Em quarto lugar, para que Deus possa usar a sua vida e fazer de você a pessoa mais feliz desse mundo, rompa os rótulos negativos, encare todos os gigantes com coragem, permita que Deus te conduza para o crescimento, mas não se esqueça, seja completamente dependente de Deus. Isso é muito importante. 1 Samuel 17, 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: então vai, o Senhor seja contigo. Ele era dependente de Deus. Davi não era presunçoso ao ponto de achar que aquilo que ele fazia era dele mesmo, da sua natureza. Ele era completamente dependente de Deus, e você também só poderá liberar o seu potencial se a sua identidade for encontrada em Deus. Você precisa descobrir sua identidade. Assim como Davi, os nossos desafios podem nos levar a enxergar a nossa verdadeira identidade. Assim como Davi, isso pode acontecer. Às vezes, tentamos nos fazer de heróis. Isso acontece, achando que temos capacidade para superar situações na vida sozinhos. E acabamos muitas vezes destruídos e incapacitados para dar qualquer passo. Já aconteceu com você? Comigo já. Davi não era soldado. Ele nunca fez um treinamento básico no exército. Ele não sabia sequer o manuseio correto das armas convencionais daquele tempo. Ele não aguentava, ele não suportava o peso de uma armadura padrão. Ele não suportava. Mas a sua força, o seu treinamento e as suas armas vieram do fato de saber quem Deus é. É de lá que procedem todas as coisas. Qual tem sido a tua força, irmão? E a tua coragem? De onde você tem tirado a sua confiança? Onde você tem apoiado a sua vida, minha irmã? Eu quero dizer para você que a confiança em si mesmo nos afasta de Deus. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É maldito. Ele não consegue desenvolver. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que somos fracos e nos mostrarmos completamente dependentes de Deus. E assim, creia, meu irmão, não haverá gigante que poderá nos derrotar, de jeito nenhum. Nenhum dos homens habilidosos da guerra, do exército de Saul, foi capaz de derrotar Golias. Aliás, nenhum deles teve coragem de encarar Golias. Nenhum deles. E nós estamos hoje vivendo em situações que enfrentamos desafios maiores do que nós mesmos o tempo todo. Quantos desafios você tem enfrentado na sua vida? Davi não confiou na sua própria força, na sua capacidade, na sua habilidade.
ele não era guerreiro, ele não era estrategista e nem se propôs a ser guerreiro, estrategista, soldado. Davi simplesmente, naquele evento, ele reivindicou servir a um Deus poderoso, que era poderosamente capaz de acabar com a história e com a vida daquele gigante, daquele grandão de cara feia, chamado Golias. E é nesses termos que nós vamos vencer, irmãos. Precisamos cortar a corda da independência, entender que nós somos dependentes de Deus e liberar o potencial que está dentro de nós. E por último, para que Deus use a sua vida poderosamente, para que você seja feliz, para que você seja bem-sucedido nas suas batalhas, além de romper os rótulos negativos da vida, além de encarar os gigantes com coragem, além de permitir que Deus te conduza em crescimento, além de ser completamente dependente de Deus, por último, seja influenciado por referências certas. Seja influenciado por referências certas. Versículos 38 a 40. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais as havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo tudo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Você nunca vai liberar a sua verdadeira identidade, o seu potencial, se você andar com pessoas mal resolvidas. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Pessoas são como chaves para a nossa vida. As pessoas com quem nós nos relacionamos são como chaves para a nossa vida. Nós precisamos escolher pessoas certas, para que a gente possa entrar nas portas certas. Se as pessoas são chaves, eu preciso escolher as pessoas certas para entrar nas portas certas. Não ande com pessoas do seu passado, aquelas que te fizeram mal, as chamadas má influência, a não ser que seja para evangelizá-las, não decreto a elas, aquelas que te rotularam. Prefira andar com pessoas do seu futuro, pessoas de bem. A armadura de Saul não servia em Davi. Durante a sua vida, você será desafiado a vestir alguns modelos de ser que não tem nada a ver com você. Aquela armadura não servia para Davi, aquela armadura era de Saul, a de Davi era outra. A sua vida, ela precisa estar modelada naquilo que Deus modelou para você. Não busque influências que possam te trazer algo negativo. Não tente ser, preste atenção, não tente ser aquilo que você não é. Eu queria ser como fulano. Não, irmãos. Você é melhor como si mesmo. Você sempre vai ser melhor sendo a pessoa que você é. O fulano é o fulano. O ciclano é o ciclano. E você é você. Busque sempre referência de pessoas que te ajudem a se tornar aquilo que Deus fez você para ser. Busque isso, irmãos. Busque isso. É como Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É uma referência para nós. Ele se apresenta como referência. E é esse tipo de referência que a gente precisa. Seja sempre um imitador dos discípulos de Cristo. Aprenda com eles, não só aqueles discípulos apóstolos, lá da época de Jesus, mas os discípulos de hoje. É fácil perceber quem é de Deus e quem não é de Deus. Aliás, mesmo entre aqueles que são de Deus, é fácil perceber aqueles que são influências positivas
e aqueles que são influência negativa. É fácil, irmãos. Não precisa alguém te orientar sobre isso não, que você vai perceber. Deus nos dá o espírito do discernimento para nós entendermos isso. E assim, quando você anda com pessoas positivas, com pessoas que podem somar na sua vida, você estará se aproximando cada dia mais da identidade de Cristo para a sua vida. Está na hora, queridos, de cortarmos definitivamente as cordas dos relacionamentos tóxicos e destrutivos. E eu quero concluir a minha mensagem lendo os versículos 45 e 47 do texto. Deus transformará o seu potencial em realização. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com uma espada e com uma lança e com um escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras. O que Deus começou a fazer na sua vida, queridos, Ele vai completar. Creia nisso em nome de Jesus Cristo, até que o seu potencial seja completamente revelado. Deus não quer apenas te dar vitórias. Deus deseja transformar em vitorioso por excelência. Mas você precisa crer. E isso é ponto-chave. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Eu quero encerrar com uma ilustração interessante. Conta-se que um alpinista estava desesperado para alcançar uma altíssima montanha. E ele iniciou uma escalada depois de anos se preparando. E ele começou a subir aquela montanha. Como ele queria ter a glória só para si. E por causa disso ele resolveu subir sozinho, sem os seus companheiros. Durante a subida foi ficando mais tarde, e cada vez mais tarde, e para ele ganhar tempo ele decidiu não acampar, sendo que continuou subindo, até que ficou escuro, completamente escuro. Era noite de lua nova, a noite era muito densa naquele ponto da montanha e não se podia ver absolutamente nada. Tudo era trevas, visibilidade zero. A lua, as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir no caminho estreito, a poucos metros do topo, ele escorregou e se precipitou, caindo a uma velocidade muito grande. E naqueles breves momentos em que ele caía, na sua mente passava-lhe a vida inteira pela frente. E quando a morte já era certa para ele, de repente um solavanco muito forte. E aquele solavanco foi causado pelo esticar das cordas a qual estava amarrada. E por muita sorte ele ficou preso às rochas. Mas nesse momento de solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer, senão pedir socorro a Deus. Meu Deus, me ajude, gritou o alpinista. E diz a história que de repente, uma voz vinda dos céus lhe perguntou: por que duvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Se creres, verás a glória de Deus. Pule, desamarre a corda. No dia seguinte,
a equipe de resgate encontrou o alpinista morto, congelado, com as mãos firmes agarradas à corda, a apenas 2 metros do chão. 2 metros do chão. Em seu gravador de voz, ele deixou essa sua experiência registrada e concluiu com as seguintes palavras: e aquela voz que me disse para pular, me falou também: corte a corda. Mas eu não consegui. Ele deixou de salvar a sua vida, porque não confiou em Deus. E você confia em Deus? Você está pronto para ser usado com todo o seu potencial? Então destrua os rótulos. Creia no que eu estou te falando. Destrua os rótulos. Corte a corda da mentira. Encare os desafios com coragem. Corte a corda dos medos. Permita que Deus toque em seu passado e conduza para o crescimento. Corte a corda do sofrimento. Seja dependente de Deus. Corte a corda da independência. E por último, seja influenciado pelas referências certas. Corte a corda dos relacionamentos destrutivos.